uma das maiores preocupações nossas é com o nosso financeiro. Por quê? Quando acontece alguma coisa, né? Ah, faltou dinheiro para pagar uma conta, eu não estou conseguindo pagar os boletos, né? Eu tive que pegar um empréstimo. Então tem uma série de coisas que acontecem e que normalmente a gente fica perdido, né? Porque a gente normalmente começa o nosso negócio pequeno, então nós somos o gerente, nós somos o comprador, nós somos o financeiro, né? Ou seja, nós fazemos tudo dentro do nosso mercado. E conforme a gente vai crescendo, tá? Isso vai se avolumando. Tá? E aí o que acontece? A gente tem que estar sempre buscando novas informações. E o que eu quero trazer para vocês hoje? São 4 pilares, ou seja, são 4 visões que você tem que ter dentro do seu financeiro para que a sua empresa não quebre, para que você não passe aperto financeiro. Se você conseguir apoiar a sua empresa sobre esses 4 pilares dentro do departamento financeiro, você vai ver que você não vai ter problemas com o quê? Com pessoas, com boletos, com fornecedores. Tá? Então hoje, quando vocês forem para o plano, o assunto vai ser muito, muito mais avançado. Isso aqui é o básico que eu estou trazendo para vocês, tá, pessoal? Ah, já eu não tenho financeiro, o meu dia a dia do financeiro é pagar boleto. Eu pego o dinheiro, deposito no banco, vou lá e pago o boleto. Ah, deu para pagar, deu, se não, eu pago no dia seguinte. Cada um de nós está num degrau de necessidade, num degrau de conhecimento. É importante que a gente entenda isso, tá? Que a gente tenha esse nível de entendimento, tá bom? E a ideia hoje é dar essa visão para vocês. O que vocês precisam olhar, o que vocês precisam organizar para que o financeiro seja bom para vocês. Tá bom? Passa o slide para mim, por favor, John. Então, normalmente o financeiro ele se apoia em quê, pessoal? Você tem que ter 4 visões dentro do seu financeiro. 4, tá? Se você conseguir ter essas visões, você vai conseguir administrar todo o fluxo do seu financeiro, tá bom? Então, o que é a primeira coisa que a gente vai falar? Eu vou falar os 4 assuntos e eu vou falar de cada um separadamente, tá? Não vai ficar, vocês não precisam ficar preocupados. O conteúdo é importante, é relevante e vai ser detalhado, tá? Então, o que vocês têm? Por exemplo, a gente vai falar sobre fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, pessoal? É básico, né? Época dos nossos pais, dos nossos avós, para os mais jovens. Fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro. A gente vai falar sobre ele, tá? DRE é uma sigla, né? Que é o demonstrativo de resultado do exercício. A gente vai falar sobre como saber se a minha empresa dá lucro ou dá prejuízo, tá? Não é quanto sobra de dinheiro, tá, pessoal? A gente vai falar sobre isso. Terceiro item, que é um pilar dos mais importantes para o supermercadista. Contas a pagar e receber para quem vende fiado, para quem tem coisas, vende no boleto, vende nota grande, né? Então, contas a pagar. O contas a pagar ele é estratégico para o supermercado hoje em dia. Tá? Para você ter ideia, empresas grandes, a diferença entre ela ter lucro ou prejuízo é os dias de pagamento que ela tem no boleto. É a diferença entre uma empresa ter lucro e prejuízo. Tá? E por último, nós vamos falar sobre o capital de giro, que é uma coisa que muitas vezes a gente deixa a desejar. Ok? Vou passar para o próximo slide, que aí a gente vai abordando cada assunto devagarzinho. Tá? Essa apresentação depois vocês vão ter acesso, né, através da equipe lá do comercial, do Leandro Rosales, a minha equipe. Tá? Então esse slide vai estar um pouquinho mais trabalhado e se vocês quiserem, vocês podem receber eles. A gente vai dar um jeitinho de colocar o telefone aqui para vocês entrarem em contato. Amanhã já vai estar disponível para vocês. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, Jean, eu não faço nada no meu financeiro. Eu não faço exatamente nada, eu não tenho ideia de quanto eu recebo, de quanto eu pago, do que eu vou fazer, do que eu não faço. Então a primeira coisa que você tem que olhar no seu supermercado, organizar é o quê? É o fluxo de caixa. Jean, como é que eu organizo o fluxo de caixa do meu supermercado? Então, pessoal, primeira coisa, tá? Primeira regrinha para você organizar o seu financeiro.
lançar todas as despesas. Vocês têm que lançar todas as despesas. Ah, eu fui no Ceasa, comprei lá na Pedra, o cara não me deu nota, não tem nota do produtor, eu tenho que lançar isso em algum lugar. Tá? Eu posso lançar num caderno, eu posso lançar numa planilha do Excel, eu posso lançar no sistema que eu tenho na loja, mas eu tenho que lançar. Passei no posto, botei gasolina no carro da empresa, tem que ter a notinha, tem que lançar essa despesa. Quebrou, eu troquei a tampa do vaso sanitário do banheiro dos funcionários, tem que lançar essa despesa. Então, o primeiro mandamento do gestor financeiro é o quê? Lançar todas as despesas. Aonde? Num caderno, numa planilha ou no sistema preferencialmente. Tá? Se vocês não têm acesso a isso, futuramente a gente tem como fornecer para vocês. Lá no plano a gente vai ter ferramentas para isso. Tá? Até um fluxo de caixa diário, fluxo de caixa mensal, tá? Vai ter. Mas hoje, qual é a minha preocupação? Vocês se conscientizarem que se vocês não lançarem suas despesas, vocês nunca vão saber os números da sua loja. Então esse é o primeiro passo, lançar todas as despesas. Segundo passo é eu ter um plano de contas. Jean, o que é um plano de contas? Na verdade, nada mais é do que eu criar grupos e subgrupos. Para quê? Para que eu possa, no final do mês, eu verificar o que eu gastei, aonde eu gastei. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ter um grupo de despesas chamadas despesas operacionais. Essas despesas operacionais, eu vou estar ali o aluguel, vai estar energia elétrica, vai estar água, entendeu? Vai estar telefone, ou seja, as despesas da minha operação, combustível do caminhão que vai para o Ceasa, ou se eu pago o frete do cara que vai buscar para mim no Ceasa, tá? Então, nesse grupo de despesas operacionais, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou criar grupos de despesas. Por exemplo, eu vou ter um grupo de despesas chamado despesas de marketing. Tá? E o que eu vou fazer? Ah, se eu coloquei um impulsionamento do Instagram, eu vou lá e lanço essa despesa. Ah, eu coloquei um carro de som para rodar. É uma despesa de marketing. Eu fiz um panfleto impresso para entregar nas casas. É uma despesa de marketing. Por que eu estou falando isso para vocês? Para cada grupo de despesa, você vai ter o quê? Um benchmark. Quanto você pode gastar? Vou dar um exemplo. Quanto você pode gastar de despesas com o pessoal? Tá? Com o pessoal com colaboradores. Você pode gastar até 8% do seu faturamento. Então, se eu vendo 100 mil, tá? Um exemplo, tá? Se eu vendo 100 mil, a minha folha de pagamento, meus encargos sociais, tudo que eu gasto com funcionário, teria que ser 8 mil reais, se eu vendo 100 mil. Se eu vendo 1 milhão, seria 80 mil. Se eu vendo 2 milhões, seria 160 mil. Tá? Então, o que acontece? É um benchmark. Ou seja, vou ter um grupo lá, despesas com o pessoal. Aí vai estar lá o quê? Folha de pagamento, INSS, FGTS, uniforme, EPI, equipamento de proteção individual. Você dá bota, calçado, uniforme, faca lá para açougueiro, luva de aço. Né? Então eu vou agrupando todas as minhas despesas num grupo grande e quando chega final do mês, o que eu vou fazer? Quanto eu gastei de despesas com o pessoal? Eu gastei o equivalente a 10%. Eu tenho que olhar porque esses 10% podem gerar um problema financeiro para mim. Tá? Quanto que eu posso gastar com despesas operacionais? 5%. Então eu lanço todas as minhas despesas, chegou o final do mês eu olho. Poxa, 6% de despesa operacional, tem alguma coisa errada. E aí você vai pegar despesa por despesa e você vai trabalhar onde está acima. Por exemplo, um aluguel. Um aluguel hoje de loja, ele tem que custar de 1 a 1,5% do seu faturamento. Se ele tiver acima disso, ou você está vendendo pouco ou você está pagando muito de aluguel. Então pode ser, seu financeiro pode estar hoje pesado por causa disso. Hoje quem está ouvindo aqui faz essa conta, entendeu? Vai lá e olha, poxa, quanto que eu estou vendendo, quanto que eu estou pagando de aluguel. Por isso que eu falei, a informação real para vocês fazerem a conta, tá? Quanto que eu estou pagando de aluguel?